Boa tarde, todo mundo. Bem-vindos e bem-vindas ao segundo webinar do Fórum de Reportagens sobre a crise global de saúde. Lembrando que esse webinar está sendo transmitido ao vivo, né, aqui pelo Zoom e pelo grupo do Facebook, e a gente vai gravar ele, então ele pode ser usado como fonte para matérias. Depois que a gente terminar a conversa, a gente também vai produzir um vídeo, um texto com alguns dos principais pontos da conversa. Os links tanto do vídeo quanto do resumo, a gente vai divulgar lá no grupo depois. Bom, a ideia é que essa conversa aqui dure mais ou menos 40 minutos e ela vai ser um pouco informal que o nosso primeiro webinar, né? O primeiro webinar a gente falou sobre números de coronavírus, números sobre Covid no Brasil, então uma coisa mais técnica e complexa. Hoje a gente vai fazer uma conversa sobre pandemia e trabalho remoto. Nossos convidados são a Maíra de La Salete e Mariano Bartolomeu, jornalistas do Serviço em Português para a África da Voz da América, que é uma organização de notícias multimídia dos Estados Unidos que fornece conteúdo para públicos com acesso limitado à imprensa. Maíra e Mariano, primeiro agradecer a participação de vocês. Boa tarde, tudo bem? Obrigado. Obrigada, boa tarde. E nós é que agradecemos o convite. Obrigado. Bom, a ideia aqui é que a Maíra e o Mariano expliquem como eles se adaptaram ou estão se adaptando à produção de jornalismo audiovisual ao trabalho remoto, né? Quem tiver alguma pergunta pode enviar pelo chat do Zoom mesmo ou lá pelos comentários da transmissão no Facebook. Maíra, Mariano, antes da gente entrar nas questões propriamente ditas sobre trabalho remoto, eu queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente como é o trabalho de vocês, né? O que é a Voz da América e o que vocês fazem dentro da empresa. Ok, eu vou avançar. Eu sou a Maíra de La Salete, eu trabalho na Voz da América como jornalista multimédia há 6 anos, mais coisa menos coisa. Eu faço a gestão das redes sociais, tento desenhar a estratégia digital do serviço em português para a Voz da América, portanto não só redes sociais, mas também tudo o que é conteúdo para a internet, e sou jornalista, sou repórter, também faço trabalho de campo quando é oportuno. A maior parte do meu trabalho de facto é na coordenação daquilo que é o trabalho também que é feito pelos colegas que estão mais focados na rádio, e esses conteúdos podem ser adaptados para a internet. Portanto, aqui o trabalho em grupo é uma coisa muito importante, vocês já vão perceber também porque daqui a nada quando o Mariano começar a falar da experiência dele. E no fundo o que eu faço como jornalista na Voz da América, faço reportagens, faço a gestão das redes sociais do serviço em português, desenho a estratégia digital, e também apresento alguns programas, pelo menos 3 programas que são focados em digital e televisão. Portanto, não sei se... E o que é que a Voz da América é? A Voz da América é uma agência governamental, por assim dizer, dos Estados Unidos, focada essencialmente na transmissão de notícias para países com acesso limitado à imprensa equilibrada. Foi assim que tudo começou. Agora cada vez mais estamos com a internet, estamos abertos e disponíveis para quem tiver acesso à internet também. Tem um papel muito importante nisso, na transmissão da imprensa livre, da imprensa equilibrada, e poderão ver, faz a transmissão quer rádio e ou internet e ou televisão em 46 línguas diferentes, portanto estamos mesmo no mundo inteiro.
e essa é a grande missão, no fundo, é garantir que a informação chega a todo o mundo de forma equilibrada, factual, conforme aprendemos na escola e aquilo que é, no fundo, acredito eu, a paixão de qualquer jornalista quando começa, né? Quando começa é essa ideia do factualidade, a verdade, não é? Informar com verdade, informar com coerência e é isso que, no fundo, nós temos como missão, como jornalistas, quer fora da Voz da América ou dentro dela, e nós levamos muito a sério como jornalistas da Voz da América. Pois é, é isso mesmo que a Mayra disse, né, sobre o que é a Voz da América. Só acrescentar que a Voz da América é um serviço que existe desde basicamente a Segunda Guerra Mundial, e teve exatamente essa emissão, que era defender, digamos assim, o estado das coisas na altura, e que depois continuou, e hoje em dia, portanto, transmitimos, como a Mayra já abordou, não é? Em mais de 40 línguas, todo mundo, incluindo a África, evidentemente. Não é? No nosso caso, como serviço de português, nós, portanto, transmitimos principalmente para os países de fala portuguesa na África, mas também incluindo Brasil e já agora através da internet, não é? A todos falantes da língua portuguesa pelo mundo fora. Em relação ao meu trabalho, o meu background não é exatamente de jornalista. O meu background é de filmmaker, mas nesse caso, dentro da Voz da América, estritamente falando, eu faço trabalho de produtor. O que é que significa? Na realidade, provavelmente no Brasil seria realizador ou diretor, não é? Digamos assim, de rádio, que é o que, portanto, pelo menos em Angola é como se chama, e eu trabalhei em Angola há muitos anos atrás, quando comecei a trabalhar, realmente comecei como produtor ou realizador na rádio também. E dentro da Voz da América, o que eu faço é isso mesmo, que a Mayra já deu mais ou menos um avanço, é facilitar, digamos assim, o trabalho do pessoal que produz conteúdo. Por isso é que eu dizia que o meu background não é exatamente jornalista, eu não faço conteúdo, portanto, mais processo, produzo os conteúdos que os meus colegas fazem ou criam e eu ponho esse conteúdo na rádio, não é? Neste caso, depois de dar um tratamento, digamos assim, usando uma plataforma digital, e depois faço, digamos, a direção dos conteúdos, não é? Já dentro do estúdio. Portanto, nós temos 1h30 todos os dias de transmissão, e isso implica que, na realidade, é 1h30 dividida em 3 segmentos de meia hora cada, não é? E cada um destes segmentos tem um apresentador, e eu, como produtor ou realizador ou diretor, como quiserem aí no Brasil, tenho como função ligar, digamos assim, o engenheiro de som e os apresentadores, e depois fazer a transmissão, portanto, meter o programa no ar. Portanto, basicamente isso, dentro da rádio, porque também faço direção num quase programa de televisão que a gente transmite via Facebook e YouTube, e que tem todas as características de um programa de televisão, mas simplesmente sai numa plataforma, portanto, digital, não é? Portanto, pela internet. Mais ou menos é isso, não é? Mais para frente podemos ir dando mais detalhes sobre esse trabalho. Sim, entendi. Deixa eu aproveitar que você explicou um pouco do seu trabalho agora e já te perguntar, a Maíra pode falar um pouco depois também, sobre como a pandemia modificou o seu processo de trabalho. Né? Porque você está explicando que você atua como um produtor, né? Facilitando a produção de conteúdo de outros profissionais. Então, como que o coronavírus
a pandemia de coronavírus impactou o seu trabalho? O que que você está fazendo de diferente? E o que que você adaptou na sua rotina para continuar essa produção toda de conteúdo ou ajudando outros jornalistas a produzirem conteúdo? Certo. Sim, impactou muito, né? Mudou muito o trabalho. Portanto, nós, dentro da Voz da América, temos, portanto, todas as facilidades, não é? Portanto, temos tudo à disposição, estamos todos ligados, digamos assim, dentro da redação, através de um sistema da intranet, em que basicamente eu tenho acesso ao que, digamos assim, os colegas vão trabalhando, não é? E eu tenho acesso imediato a estes files portanto, imediato, não é? Um acesso imediato aos conteúdos e depois eu vou dando um tratamento a esses conteúdos para depois então ser transmitido, não é? E nós não fomos preparados em nenhum momento tínhamos uma ideia de que pudéssemos fazer um trabalho, digamos assim, de uma forma remota e, portanto, a primeira semana, eu diria as primeiras 2 semanas foram um pouco caóticas, porque tínhamos que nos adaptar a uma situação completamente nova, né? Porque isso aconteceu de repente. Tivemos como é que eu posso dizer, uma notícia avançada de que a qualquer momento poderíamos começar a trabalhar a partir de casa, mas não sabíamos exatamente de que forma e quais ferramentas iriam funcionar, porque nunca se tinha tentado ou feito uma coisa parecida, nunca fizemos um ensaio desse tipo de trabalho remoto, não é? Portanto, houve eu diria, uma forma, não é, muito rápida que a direção teve de, digamos, fazer com que o serviço da IT, não é, portanto, da tecnologia, facilitasse esse trabalho, não é? E quando finalmente esse dia chegou, que foi depois de repente, portanto, estávamos uma segunda-feira e não fomos trabalhar, na terça-feira já não fomos trabalhar, não é? Portanto, começamos de uma forma repentina e não tínhamos a certeza de que pudéssemos fazer o nosso trabalho diário como realmente fazemos normalmente na Voz da América. Tipo, por exemplo, nós fazemos, recebemos as notícias ou as matérias de vários países, não é? Onde nós temos correspondentes espalhados, não é? Nos países target, não é? Se diz? Tipo... alvos, nos nossos países alvos, exatamente, são as matérias, e temos tempo, digamos assim, da nossa redação, dar um tratamento à matéria, dar um enquadramento, não é? Neste caso, nós não tínhamos essa possibilidade. Portanto, o que aconteceu foi que alguns, principalmente os produtores, foi-nos dada a possibilidade de acessarmos os nossos computadores no trabalho, no serviço, e isso facilitou bastante, mas como era a primeira vez que se fazia, não tínhamos a certeza realmente como é que se podia fazer alguns, no início, no primeiro dia, vamos dizer, ou melhor, antes de nós deixarmos o escritório, não é? Não tínhamos a certeza se era possível ouvir certos áudios remotamente, não é? Portanto, e também é evidente que arranjou-se uma maneira de que os nossos, as nossas conexões, não é? Entre os nossos computadores, os computadores do serviço tivessem uma certa segurança, vamos dizer, não é? Portanto, um firewall de formas a que não pudesse haver intromissões, etc., não é? E também que se mantivesse essa segurança. Então, nos primeiros dias, o impacto maior era exatamente saber se iríamos ser capazes de, digamos, produzir as nossas matérias de uma maneira fresca, não é? Porque nós tínhamos preparado, digamos assim, vários programas para enchermos, digamos, a nossa programação, né? 1h30, nesse caso, que nós fazemos diariamente, e tínhamos vários programas preparados para, se não funcionasse, pelo menos, portanto, não ficava nada vazio, não é? Portanto, o espaço que nós normalmente produzimos, que normalmente ocupamos, não ficasse vazio, não é? Isso foi a ideia inicial, mas depois chegando
conseguimos realmente pôr no ar o programa como se estivéssemos dentro da Voz da América. Não, foi um trabalho que durou, de certa forma, acho que durou uma semana e meia, quase 2 semanas, para nós encontrarmos, digamos, a medida justa de até quando é que os produtores, nesse caso eu e mais um colega que também faz de produção, podíamos receber as matérias, dar-nos tempo de preparar as matérias e depois colocar essas matérias, não é, no sistema digital que nós temos, portanto, no serviço, que nós usamos normalmente lá, mas que, de qualquer forma, com uma certa modificação. Se bem que, porque lá dentro da Voz da América, o nosso trabalho é mais ou menos dentro do estúdio. Nós tocamos um som, vamos lá dizer, tocamos uma matéria, depois de ser apresentada pelo apresentador, né? Ser enquadrada pelo apresentador, tocamos essa matéria, não é? Neste caso, temos que montar o programa total, portanto, com as apresentações, etc., e as notícias, e depois carregar no tal sistema e pronto, e a partir daí deixar as coisas. Mas foi tudo muita adrenalina, continua a ser, não é? Porque eu tenho sempre medo de que a qualquer momento poder falhar, sei lá, o computador, o sistema. Há uma semana atrás, na realidade, por exemplo, nunca acontece, mas pronto, as coisas que acontecem de repente, faltou energia, não é? Portanto, faltou luz, não é? A eletricidade, e nesse caso eu não tinha basicamente forma de me conectar via internet com o computador central, não é? Digamos, e eu tive que deslocar-me a outro sítio. Por sorte foi, digamos, 1 hora antes do nosso programa ir para o ar. Portanto, mais ou menos esse impacto, vamos lá dizer, não é? Mais no aspecto, digamos assim, de gestão de tempo, não é? De forma que o programa não falha. Mas, de resto, é o impacto que nós aprendemos a gerir com o tempo e agora é mais ou menos smooth, não é? Mais ou menos normal o que temos feito. Entendi. Maíra, você quer falar um pouquinho como foi o seu caso? Eu estou vendo que tem um voo aí atrás de você. Você está no trabalho remoto ou você está na empresa? Como que está sendo? Eu não sei se tiveste a oportunidade de baixar o pequeno vídeo de 23 segundos que eu enviei, para que as pessoas possam perceber como é que foi de facto isso que o Mariano está a dizer, que é estarmos num ambiente altamente profissional, de super qualidade, e termos que nos readaptar a uma realidade completamente diferente. Aquele velho ditado que diz que a necessidade aguça o engenho é de facto verdade, e nós estamos muito dependentes agora deste instrumento que se chama internet, que nós esperamos que não nos falhe, porque é de facto a única forma de garantirmos qualquer tipo de transmissão, que seja ela radiofónica, seja ela digital, seja ela televisiva. No meu caso, por exemplo, houve uma série de coisas que mudaram naquilo que é onde eu tenho que pôr a minha mão, não é? Onde eu tenho que trabalhar diretamente. Afetou-nos a todos, foi de facto, como o Mariano disse, foi de repente, e ninguém estava preparado, nunca ninguém tinha trabalhado a partir de casa a sério, não é? Quer dizer, a pessoa quando fica doente e trabalha a partir de casa, escreve uns textos, faz alguns contactos, mas quando a tua casa passa a ser o teu escritório para exatamente tudo, é algo que demora tempo de facto a gerir. A primeira semana, as primeiras 2 semanas foi como o Mariano disse, foi a loucura. Como é que nós fizemos para alguns programas? Por exemplo, nós temos um programa que se chama Angola Fala Só, que é um programa de debate de 1 hora que passa na rádio em direto e que passa na internet em direto também, Facebook e no nosso website e YouTube.
E o que é que acontece? A partir do momento em que nós, de repente, numa terça-feira temos que estar todos a trabalhar a partir de casa, esse programa também inclui chamadas de ouvintes. Nós temos que repensar isto tudo. E como é que temos tempo na terça-feira de garantir que sexta-feira tudo isto acontece, quando ainda estamos a trabalhar em acessos de VPN, em acessos aos wires, nós tivemos todos que fazer um upgrade, ou pelo menos a maior parte de nós teve que fazer um upgrade aos seus, às chamadas, não é? Aos seus serviços de chamadas telefónicas, porque nenhum de nós ainda disse aqui, mas o serviço português trabalha com foco em 5 países em África. 5 países, não é um, não são dois, são 5. Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Todos eles estão num fuso horário diferente. Todos eles têm conteúdos muito específicos e este conteúdo, Angola Fala Só, é um conteúdo premium. E nós, na primeira semana, a decisão foi: vamos ter que repetir um programa, vamos ter que pegar num programa que seja um tema que ainda seja atual, porque há temas que são muito localizados. Se estivermos a discutir a detenção de uma figura política, ou se estamos a discutir a questão da saúde, por exemplo, o sistema de saúde ou o sistema de educação, que são temas que são discutíveis durante todo, não é, todo o ano. Todo o ano há qualquer coisa para dizer sobre a política ou sobre a educação ou sobre a saúde, mas aquele político em específico que foi detido naquela altura, não é? Esse foi o breaking news. E nós tivemos que olhar para os nossos programas e ver qual era o que se poderia adequar para uma repetição, e daí repensar o programa para uma fase que nós não pensamos, honestamente, que iria durar 3 meses. Portanto, neste momento o que está a acontecer é que eu, de co-host do programa, passei a ser também co-produtora. Se não, muito produtora do programa, porque o programa tem que ser gravado aqui, eu gravo aqui a partir de casa, eu mando o link para os nossos convidados em Angola, mando o link para o outro host aqui nos Estados Unidos, e tenho que garantir que todos eles estão na mesma sala, que temos som, que temos imagem, assim como nós estamos a fazer esta conversa de Zoom, com características muito específicas, que é lugares como Angola, que se nós não testarmos estas conversas várias vezes, muitas vezes no direto não vai acontecer, ou no dia em que temos que gravar o programa não vai acontecer, por algum motivo, e às vezes o motivo é tão simples quanto o acesso à internet do nosso convidado. Portanto, todas estas coisas, todos os detalhes que nós, na Voz da América, dentro do edifício, teríamos de uma forma talvez mais facilitada, porque as chamadas correm melhor. Nós temos que fazer chamadas para fora, portanto tivemos que fazer o tal upgrade, como eu disse, mas nós na Voz da América pegamos no telefone e podemos ligar diretamente. Portanto, tivemos aqui uma série de adaptações que tivemos que fazer, e sempre a pensar como é que garantimos que estes programas não perdem a qualidade para a nossa audiência, que se mantêm relevantes, que a nossa presença se mantém relevante junto da nossa audiência perante todas estas transformações. É um bocado como que quase tentar evitar que as pessoas percebam que nós estamos sob esta pressão toda, não passar nada disto para fora para garantir a qualidade do trabalho. Este stand-up que aqui está, que é mais um daqueles materiais que tivemos que ir pedindo ao longo destes meses de trabalho, porque fomos percebendo que, olha, agora faz sentido ter isto, faz sentido, preciso mais um computador, ou preciso de uma luz, não é? Eu faço muita apresentação de programas, portanto, ter um cenário. Sim, para compor o cenário da... Exatamente, faz sentido, e com
com a desvantagem de que eu não posso sair para ir comprar o material que preciso, eu tenho que fazer requisições e eu junto de quem pode fazer os pedidos na Voz da América e entrar numa lista de espera, no fundo. Nós, como o Mariano dizia, nós temos um programa que é um programa de televisão, é um daqueles programas que foram concebidos também assim com essa paixão toda de vamos dar algo diferente, 30 minutos todas as manhãs, é um programa que era emitido via Facebook e através do nosso website também e via YouTube, que é o Washington Fora de Horas. E o Washington Fora de Horas era apresentado por 2 pessoas durante 30 minutos com reportagens dos correspondentes e reportagens da redação central, que nós tínhamos que adaptar naturalmente, que tínhamos que preparar todo esse conteúdo para todas as manhãs, horário de Washington, todas 9h30 da manhã, fazermos então uma transmissão desse conteúdo para fora. O que acontece é que agora nós não temos essa possibilidade, não é? Agora não temos a possibilidade de estarmos 2 pessoas a apresentar, não temos a possibilidade de termos um produtor a dirigir o programa e passar os vídeos quando é dado o cue, portanto temos que criar aqui formas de trabalhar com isso, tendo em conta que somos todos, como é que eu coloco isto? Nem todos nós, devido também a um bocado a nossa job description, não é? Nem todos nós temos o mesmo acesso à tecnologia ou a mesma destreza, mas é de louvar, como se costuma dizer, o esforço e a criatividade que cada uma das pessoas que está alocada ao dia em que tem que apresentar o programa faz, não é? Como cria, como se inventa para poder apresentar um programa com qualidade e atualizado, no fundo. Portanto, a outra coisa que eu acho que criou aqui um grande impacto em todos nós e que o Mariano ainda não falou é que todos nós estamos a trabalhar a duplicar. Estas 8 horas transformam-se em 16 muito facilmente, exatamente por isso, porque dedicamos um esforço extra para garantir que nada disto falha. Sim, eu acho que se trabalhar de casa também é mais fácil ampliar o horário de trabalho, né? É. E nenhum de nós tinha esta experiência, honestamente. Nós não tínhamos a experiência do trabalho remoto, quer dizer, nós podemos ter a experiência de 2 ou 3 dias fora da redação a trabalhar num lugar diferente, mas não esta rotina. Transportada para casa. Exatamente, que é ter a tua secretária de trabalho transportada para aqui e garantir que consegues entrar em contacto com toda a gente, garantir que tens as ferramentas de tecnologia para teres o trabalho feito. O Mariano não disse, mas quando ele recebe os áudios que ele tem que juntar, que tem que montar, cada um de nós grava um pedacinho em casa através ou do telefone ou do computador ou do que for, daquilo que consegue lidar melhor, mas cada um de nós faz isso e de facto se a internet falhar, por exemplo, ele não vai receber o meu áudio porque eu não tenho como lhe fazer chegar. Então essa é a outra pressão, a outra tensão que existe quando se trabalha num clima como este, que é nós não escolhemos trabalhar remotamente, uma crise fez com que isso acontecesse. Mas há vitórias, eu acho que no fundo estarmos aqui a falar sobre isto é já uma vitória. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão falando como a rotina de vocês foi transformada, né? E como vocês têm que se desdobrar em várias outras para conseguir manter a rotina de produção de programa, de produção de pautas. Mas o que eu quero saber é, vocês acham que algo vai ser transformado no trabalho de vocês para sempre?
Ou vocês só estão esperando as coisas se normalizarem para vocês voltarem à rotina antiga? Em outras palavras, o que vocês estão fazendo agora, vocês acham que vai impactar o trabalho de vocês no futuro, mesmo quando não for obrigatório o trabalho remoto, mesmo quando a rotina voltar minimamente ao normal e vocês puderem ir, enfim, tocar as coisas como antes? Bom, eu acho que o que estamos realmente à espera é de voltar ao normal, não é? Que voltemos ao nosso local de trabalho e fazer as coisas como normalmente fazemos. Mas é evidente também que agora que se descobriu que tanta coisa se pode fazer, digamos, remotamente, não é? Eu acho que algumas coisas vão mudar provavelmente, não é? Ou seja, tem que mudar, não sabemos qual, porque evidentemente isso tem a ver, acho eu, com a gestão, não é? Portanto, de como é que daqui para frente vamos continuar. Em termos, por exemplo, do meu trabalho, não é? Ou seja, nunca se nos deu a ideia de que isso, de fazer o que estamos a fazer agora como produtores a partir de casa, fosse possível, nunca. Ou seja, eu tenho a impressão que nem mesmo os técnicos tivessem essa uma ideia de que isso fosse possível, não é? Mas, entretanto, como disse exatamente a Meira, não é? As dificuldades puxam pela imaginação, etc. Todo mundo acabou-se por inventar, chegar a essa forma de que realmente, afinal, podemos, a partir dos nossos computadores ou a partir de casa, digamos assim, manipular certos conteúdos, não é? E colocar no sistema. Portanto, daí para frente vai depender provavelmente de cada serviço, imagino eu, mais para frente, e de se adequar, digamos assim, à necessidade do serviço, que alguma coisa mude, digamos assim, e possamos, ou alguns de nós possam fazer alguns trabalhos a partir de casa, não é? Portanto, é um pouco uma futurologia, mas é impossível nessa altura saber realmente. Pronto. Mayra, o que é que tu achas? Eu acho que sim, eu acho que as coisas já estão a mudar. Não posso falar por uma organização em específico, pela minha ou pela qual eu trabalho ou por outra qualquer, mas de todas as pessoas que eu conheço que estão a trabalhar a partir de casa, toda a gente sente exatamente isso, que é, acho que se descobriu a pólvora. Há uma possibilidade imensa de fazer imensas coisas a partir de casa. Acho que esta é uma boa oportunidade agora para que se criem as condições para não sermos apanhados outra vez de surpresa, no fundo. Acredito que há muito tipo de trabalho que não pode ser feito a partir de casa, até mesmo na nossa profissão. Há muitas áreas que não poderão ser tão eficientes ou ser eficientes a 100% se nos mantivermos só em casa, mas eu diria que 50-50, há aqui uma grande oportunidade para reavaliar tudo e rever tudo o que é possível, porque como nós estamos aqui a dizer, nós continuamos, como dizem os americanos, a fazer o delivery, não é? Nós continuamos a garantir, durante estes 3 meses, nós estamos a trabalhar a partir de casa desde dia 17 de março. E desde então nós temos evoluído bastante na forma como temos feito as coisas. Nós continuamos a conseguir investigar o que tem que ser investigado, nós continuamos a conseguir contactar, coordenar. A coordenação que eu fazia com os correspondentes no estúdio, não é? Na redação, eu continuo a poder fazer a partir de casa. Portanto, há muita coisa que já se fazia antes, que se consegue continuar a manter a qualidade de trabalho fazendo a partir de casa. Portanto, sim, eu acho que vai mudar, acho que cada caso é um caso, estamos aqui para ver e sim, eu espero que seja uma boa oportunidade também para transformar a forma como todos trabalhamos
tenho a certeza que deve haver aí pessoas com ideias de como tornar isto tudo muito melhor e também eu também compreendo que haja outra parte que é querer separar a casa, não é? A vida pessoal da vida profissional. Acho que isso é outra parte que é importante as pessoas entenderem. Neste momento somos obrigados ao confinamento, pelo que também não estamos a sair de casa, pelo que está tudo bem, mas quando puder haver essa transição e se puder continuar a aplicar alguns moldes que estivemos a aplicar durante este trabalho a partir de casa, este trabalho remoto, poderá aqui criar grandes oportunidades, sempre respeitando também essas barreiras, porque o Alexandre dizia ainda há pouco, é difícil quando se trabalha a partir de casa, independentemente, estamos sempre a trabalhar extra, não é? Portanto, mas isso também já é toda uma disciplina que também já tem que incluir outras coisas que não são só as crises e que não são só, depende tanto do empregador como do empregado, enfim, aí já são outras conversas, mas que com certeza esta pandemia mudou e continuamos a mover, especialmente em áreas como jornalismo. Eu acho que nunca vi tanta coisa ser produzida em tanta quantidade e sem necessariamente descurar da qualidade, de uma maneira geral. Mas não sei, diz-me tu também se é isso que se vê no Brasil. Nós temos um correspondente no Brasil e recebemos matérias do Brasil, e matérias com consistência, com substância. Portanto, não afetou-nos no início em que ficamos meio o que é que vamos fazer agora, como é que vamos fazer, mas estamos agora em velocidade de cruzeiro, a velocidade ideal para se repensar todas as estratégias que poderem ser repensadas. Entendi. Você falou aí que vocês produzem conteúdo para vários países diferentes, né? E que parte do seu trabalho envolve também as redes do Voz da América. Eu estava pensando aqui que esses países estão, obviamente, em fusos diferentes, mas também em momentos da pandemia completamente distintos entre si e mesmo em comparação com os Estados Unidos. Então, eu não sei se pelas redes você consegue ver a reação do público do conteúdo de vocês, né? A reação da audiência, se eles perguntam ou se eles notaram algum tipo de alguma mudança, ou se eles, enfim, mandam mensagens para vocês perguntando o que está acontecendo, como é que foi a reação deles, porque, né, estão em momentos muito diferentes. Olha, no início, como eu disse, a qualidade, a imagem, o cenário dos nossos programas era completamente diferente, não é? Antes da Covid. Como eu costumo dizer, pré-Covid era Covid, havemos de estar no pós-Covid, mas agora estamos na era Covid. E no pré-Covid nós tínhamos todos os gráficos, não é? Todas as magias que são feitas para o nosso programa diário. E neste momento temos cada um de nós com um backdrop ou não a dizer, olhem, nós muito bom dia, boa tarde, boa noite, estamos a transmitir a partir de Washington DC e infelizmente continuamos em confinamento obrigatório, por isso estamos nestas condições, agradecemos a compreensão, vamos às notícias. E as pessoas são muito, como é que eu ia dizer, de facto compreendem. As pessoas de facto compreendem, de facto querem entender como é que tem sido viver e trabalhar num país que está a ser tão afetado pela Covid-19. No fundo, nós temos uma experiência para partilhar com eles que eles não têm. Nós temos países que têm menos de 100 casos, portanto, são países que para eles Covid-19 é uma coisa um bocadinho distante, é talvez uma doença que
é para quem viaja, porque quem está a ser contagiado são pessoas que viajaram, não é? Quem chega doente são pessoas que viajaram, portanto isto não é muito para mim. Depois temos países que já estão nas centenas, já chegaram aos 1000 casos, portanto já têm uma postura um bocado diferente em relação à pandemia, embora compararmos 1000 casos com 1 milhão, não é? É algo que para eles nem sequer é difícil de imaginar tudo isto, não é? Mas eu sinto na nossa audiência e na forma como eles falam connosco e como interagem connosco, eu de facto sinto que eles contam connosco para estarem atualizados sobre isso. E é de facto verdade, agora lembro-me porque tive, há uns 2 meses talvez, tive uma reunião com a direção sobre isso, sobre o impacto que nós achávamos que o nosso trabalho estava a ter. E nós recebemos muitas mensagens a agradecer por continuarmos a fazer este esforço. As pessoas de facto veem-nos quase como aquela companhia e sabem que estamos a passar por estas dificuldades técnicas, no fundo. E agradecem-nos, mandam-nos mensagem a agradecer por nós fazermos este esforço, muito embora elas saibam que o caminho mais fácil seria os mínimos olímpicos, como se costuma dizer. Não é? Yeah. Eu só queria... Sim, diz. Sim, não, só queria acrescentar que isso, portanto, reforçar isso que acabei de dizer, porque realmente no início, quando tivemos aqui começou essa fase da como é que se diz? Do confinamento, não é? Nos nossos países, nos países onde nós fizemos o broadcast dos nossos programas, não é? Não existia quase nada, tá? Para eles era uma coisa completamente inexistente, não é? E muitos deles não acreditavam pelas mensagens que eu lia, não é? Mas com o tempo e como as pessoas começaram, portanto, a ter casos muito mais locais, inclusive de transmissão local, não é? Porque até há pouco tempo, como a Mayra acabou de dizer, as transmissões eram das pessoas que tinham viajado, etc., não é? Mas já começa a ser mesmo nestes países, não é? De transmissão mesmo local. Portanto, já começam a ter um pouco mais uma atitude diferente, vamos dizer, não é? Em relação... E claro que, como nós, evidentemente, estamos aqui na América, no olho do furacão, como se costuma dizer, não é? Onde tem, digamos assim, maiores casos e onde a pandemia se faz sentir de uma maneira mais violenta, não é? Em relação ao resto do mundo, né? Eles olham para nós e para aquilo que nós temos a dizer, digamos, com bastante atenção, né? Portanto, e eu vejo uma participação, por exemplo, quando fazemos esse programa pela manhã, que a Mayra acabou de dizer, o Washington Fora de Horas, não é? Apesar de ter não é? Condições completamente diferentes, mas a audiência que temos, basicamente, às vezes até aumentou em relação ao que nós fazíamos antes. Portanto, para ver, porque nós temos enfocado muito mais nesses dias, não é? Exatamente na condição, na situação do Covid pelo resto do mundo. Né? Damos as estatísticas, o que está acontecendo na Guiné-Bissau, o que está acontecendo em Angola, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Portanto, as pessoas, de facto, têm a possibilidade de serem informadas de uma maneira global, né, através do nosso serviço. Sim. Gente, eu falei para vocês que a gente ia conversar por 40 minutos, já estamos a quase 50. Eu queria só dar um tempo para vocês agora, se vocês tiverem alguma dica específica para jornalistas ou produtores ou enfim, pessoas que trabalham com jornalismo multimídia de uma forma geral, se vocês têm alguma dica para estes profissionais, para eles continuarem produtivos, mesmo durante uma pandemia, mesmo durante o isolamento, né? Se vocês têm algo que ajudou vocês, ou organizar o horário de trabalho certinho para evitar trabalhar dobrado, como a Maíra estava falando, enfim, algo que tenha ajudado vocês a descobrir
caminhos para continuar produtivo? A minha dica, na minha experiência de trabalho, não é? Portanto, eu acho que é um pouco mais psicológico, vamos dizer, não é? Trabalho em casa, na situação. É que eu, quando acordo, eu meto numa posição de como se estivesse a ir para o escritório, de qualquer forma. Portanto, faço uma rotina normal, como se estivesse a ir para o escritório. Portanto, isso me permite meter-me, digamos assim, num estado de espírito, num estado de ânimo, que me faça, digamos assim, estar concentrado. Não é? Caso contrário, eu não sei o que, é que poderia acontecer. Pelo resto, eu acho que, como a Mayra já disse há bocado, não é? É dar vazão, digamos, à criatividade, não é? O trabalho pode ser feito mesmo durante esta situação, porque de facto a tecnologia avançou bastante, ou seja, eu não acredito que se há 10 anos atrás esse tipo de situação pudesse acontecer, provavelmente teríamos blackouts de notícias de trabalho em várias partes do mundo, não é? Mas felizmente com o avanço das tecnologias, não é? Portanto, através do telemóvel, pode-se informar a audiência perfeitamente. Olha, da minha parte, algumas coisinhas e talvez não tão ortodoxas, mas uma coisa que eu faço sempre para garantir que não me distraio e que não perco o foco, eu tenho tudo apontado, aponto tudo o que eu tenho que fazer hoje que tem prioridade. Se cumpro ou não, isso depois já são outras coisas, mas pelo menos ajuda logo de manhã. Ajuda a manter esse foco. É um bocado como a rotina que o Mariano estava a dizer, para mim é escrever o dia de hoje e escrever todas as primeiras 5 ou 6 coisas que têm que ser feitas hoje. Porque se essas são as que vêm à cabeça, essas são as prioritárias. O resto é muito extra mesmo, porque vai sempre acontecer, vai sempre surgir alguma coisa, vai sempre surgir um breaking news e aí larga-se o bloco e trata-se do breaking news. A outra coisa que eu faço, nós entramos às 7 da manhã e o nosso horário é das 7 às 3. Jornalista não tem horário, portanto, mas vamos dizer que as nossas 8 horas terminam às 3 da tarde. Eu só vejo notícias das 7 da manhã às 12 horas. Isso é uma forma de tentar manter a minha sanidade mental. Porque se de facto alguma coisa muito grave acontecer, eu sei que o meu telefone vai explodir com breaking news, eu sei que alguém vai me ligar, portanto... De alguma forma, né? Exatamente. Portanto, para continuar a ver que há mais um caso e há mais um caso nas notícias na televisão, não vale a pena. Porque eu acho que cria estados de ansiedade, não nos permite pensar. Nós estamos sozinhos em casa, muitos de nós, portanto, eu depois das 12 horas não vejo notícias, até às 7 da manhã do dia seguinte. Portanto, se houver alguma coisa... e por isso é que eu disse que é pouco ortodoxo, mas essa é a minha tática, eu sou mesmo muito fiel a essa tática. Depois, uma dica técnica que eu tenho a certeza que todos os jornalistas de multimédia sabem, portanto não estou a dizer nada de novo, é só para não ficar por não dito. Há 300.000 aplicações, serviços de streaming na internet, há imensas. Eu faço o Washington Fora de Horas todas as segundas-feiras usando o BeLive, que me permite acrescentar as peças de vídeo que eu não podia acrescentar antes. Sim. Porque fazendo o Facebook Live eu não tenho como acrescentar outros elementos. E com essa aplicação eu consigo acrescentar elementos como fotografia e vídeo. E convidados. Eu posso chamar alguém via esse site e continuo a fazer a transmissão
para as redes sociais para as quais quero transmitir. Ele permite transmitir para Facebook, para YouTube, para Twitter. Eu tenho que usar um teleprompter em casa para um programa semanal que faço, e esse teleprompter está aplicações de teleprompter para o telefone. Tenho que gravar offs, eu não sei se vocês dizem offs também, sim, gravar offs. Há aplicações fantásticas para offs com muito boa qualidade também para instalar no telefone. Eu acho que quanto mais soluções deste género nós tivermos, menos difícil se torna o nosso trabalho. Mais facilmente reduzimos essa tensão, essa pressão e esse excesso de horas, porque muitas vezes eu dou comigo à procura de soluções, e por isso é que às vezes às 10 da noite ainda estou a ver alguma coisa, porque estou a tentar encontrar alternativas para determinado problema. Uma vez encontrada a solução... Oi? Para melhorar o uso do seu tempo, né? Exatamente, para otimização de tempo. Exatamente, e depois criar sempre a mesma rotina para a produção desses conteúdos. Até vermos que se não funciona, então vamos ter que perder mais um dia à procura de outras soluções. Mas no fundo é tentar criar essa sustentabilidade entre nós, o trabalho e as ferramentas que estão disponíveis para nós, para que seja todo esse casamento ideal. E depois ajuda naturalmente trabalhar com ou para organizações que entendem estas necessidades e que nos ajudam a ter esses materiais, essas ferramentas. Portanto, eu não quero tomar mais o tempo. Perfeito. Gente, eu acho que é isso mesmo. Agradeço de novo o tempo e a atenção de vocês. Foi muito legal ter vocês aqui participando desse webinar. Muito obrigado. Obrigada, sim. Se houver alguém a querer dar sugestões, nós também queremos aprender coisas, queremos melhorar também a nossa produtividade. Com essa troca, cada um vai dando informação específica da sua área, né? E eu acho que assim as pessoas vão aprendendo um pouquinho mais. Bom, lembrando quem está assistindo aí que esse webinar vai ser gravado, está sendo gravado, e a gente vai publicar no YouTube e fazer um resumo com os principais pontos. Depois a gente publica tudo lá no grupo do Facebook. Então, Mariana, obrigado. É isso, boa tarde aí para vocês. Obrigada, Obrigado, boa tarde. Boa tarde, boa noite, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.